E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje vamos conversar sobre O Pequeno Príncipe? Bora lá, pessoal, tem bastante coisa para falar sobre esse livro aqui, muita coisa mesmo, mas agora algumas informações. Primeiro de tudo, desculpa, provavelmente eu falarei o nome do autor errado. Anthony de Saint-Exupéry. Anthony? Vou manter assim, tá certo? O autor. Ele tem 96 páginas, foi publicado aqui nessa edição especificamente da LPM em 2015. Ele tá ali no gênero infanto-juvenil, um clássico, e eu classifiquei ele com 5 estrelas e eu quero muito conversar sobre este livro com vocês, gente. Eu tenho essa edição na minha estante, eu já nem sei há quanto tempo. Muito tempo atrás, eu adquiri em uma das muitas bienais que eu já fui na vida. Ele tava bem baratinho, eu fui numa livraria, eu sei que eu comprei ele acho que por R$10, R$ 9,99, sabe, essa edição, muito barato mesmo. E as pessoas falavam muito sobre esse livro e elogiavam e aquela coisa toda. Sempre teve um hype que cercou muito esse livro. E eu sou meio que de fugir de hype, gente. Eu não sou muito fã das coisas que estão muito em alta, não, sabe? Quando eu vejo que é hype, enfim, mas esse daqui nunca diminuiu o hype, a verdade é essa. As pessoas sempre falaram muito bem sobre, mas eu nunca tive tanta curiosidade assim para lê-lo. Até que chegou o momento, eu falei assim, não, vou colocar esse livro aqui logo no meu desafio dos 12 livros, vamos desencalhar ele aqui dessa estante, que se a gente gostar, a gente fala que gostou, se a gente não gostar, a gente fala que não gostou e vida que segue, beleza? Bom, dito isso, vida seguiu, eu li o livro e eu amei, simplesmente amei. O que a gente vai encontrar aqui dentro dele? Um resumo antes de eu dar minha opinião mais completa. Um piloto de avião, aqui a gente não vê ser citado o nome dele, ou eu não me lembro, eu sou péssima com nomes, mas aqui a gente não vê sendo citado o nome dele. A gente entende que é o próprio autor, né, que teve esse encontro, e ele tem uma pane no avião dele. E aí essa pane faz com que ele precise fazer um pouso de emergência e ele acaba pousando no meio do deserto. Então ele tá ali precisando consertar o avião dele para que ele volte, né, a voar e tal, seguir com os compromissos dele. E no meio desse rolê ele acaba encontrando um garotinho, que é o príncipezinho, né? E esse príncipezinho chega pra ele fazendo as perguntas que nós, adultos, consideramos as mais absurdas. Ele começa falando assim, você pode desenhar isso e pra mim? Quem é você? Começa a conversar com ele. E ele começa a desenvolver ali entre ambos uma amizade, né? Ele vai tendo lembranças do passado dele, das atitudes que ele tem hoje em dia como um adulto, e que se perderam, né, na infância, as coisas mudaram, a mente dele mudou, a inocência que ele perdeu, né, de enxergar as coisas de forma mais simples e de forma mais humilde também. E esse encontro transforma tudo na mente dele e o ajuda a se reconectar com essa pessoa, com essa criança que ele foi um dia, né, onde a vida era mais simples, onde ele era mais inocente. E eles vão ter diversas experiências juntos, né? Ele começa desenhando uma coisa que se transforma em outra e que vai virar outra. E o fato é que no final das contas ele acaba sendo cativado por esse encontro e por esse príncipezinho. E o príncipe também vai contar para ele sobre o próprio universo, né? Sobre o mundo dele, como ele foi parar ali na Terra, o que ele tem lá no mundo dele, as coisas que existem por lá. Como foi que ele foi desbravar, né, outros planetas, né? Ele começa a conhecer outros planetas e ele vai contar para este homem o que ele encontrou em cada um deles, né? A gente então vai ter vislumbres, né, de cada local de onde ele esteve e das coisas que ele viveu e das coisas que ele aprendeu ali. E no final das contas é ele voltando para casa dele, né? Precisando retornar após ter tido esse encontro com este piloto. Esse livro, gente, ele é muito bonito mesmo. Ele exatamente tudo que as pessoas falam no sentido de ser muito sensível.
Eu acredito que nesse momento, né, que esse piloto encontra com esse príncipezinho, ele precisava mesmo fazer esse resgate de quem ele um dia foi e aprender essas lições que ele vai ver ao longo desse momento e dessas conversas e desses encontros com o príncipezinho. Eu anotei diversas coisas aqui no livro. Minha primeira marcação foi a dedicatória para um certo Leon, quando ele era pequeno, né? As pessoas, ele começa dizendo assim: peço perdão às crianças por ter dedicado este livro a um adulto. Tenho uma boa desculpa. Esse adulto é o meu melhor amigo no mundo. Tenho outra desculpa. Esse adulto pode entender tudo, até livros para crianças. Então aqui ele está dizendo claramente que este livro é um livro para crianças. Tenho uma terceira desculpa. Esse adulto mora na França, onde se sente fome e frio. Também precisa ser consolado. Se todas essas desculpas não bastarem, então quero dedicar este livro à criança que esse adulto foi um dia. Todos os adultos primeiro foram crianças, mas poucos se lembram disso. Portanto, corrijo minha dedicatória a Leon quando era pequeno. E aí a gente vai, junto com ele, se tornar pequeno também, no sentido de inocente, no sentido de simples. E esse livro ele nos ajuda muito, né, a entender coisas simples no nosso dia a dia e a explicá-las também. Vamos agora para minha opinião, pessoal. Eu achei esse livro ele muito lindo. Eu acho que ele é um livro que ele é simples e ele é de fácil compreensão. Então, ele consegue atingir todos os públicos, tanto o infantil quanto o mais adulto. O infantil porque conversa com a linguagem deles, né? É bem simples. E o adulto porque você consegue entender as nuances que o autor colocou em diversas situações aqui que acontecem dentro do livro, né? As coisas irônicas. Vou dizer aqui vou pegar uma aqui, deixa eu tentar achar uma que eu achei bem interessante. Não é esse, mas é sobre o rei mesmo. Ele diz assim, o príncipezinho analisando, né? Não sabia que para os reis o mundo é muito simplificado, todos são súditos, né? E aqui a gente pode entender como uma pessoa que tem essa visão assim de superior, né? Ele sempre vai enxergar as outras pessoas, independente de ser rei ou não, mas ele sempre vai enxergar os outros como algo inferior. Então, para uma criança, talvez seja muito mais simples de entender. A gente consegue, para um adulto, né, e também pela nossa bagagem de vida, a gente consegue entender as coisas um pouco mais, de forma mais subjetivas, né? E aí ele vai falar sobre uma frase super clichê desse livro, porque as frases do Pequeno Príncipe são muito famosas, né? Mas os olhos são cegos, é preciso procurar com o coração. E é uma verdade, né? Muitas das vezes aquilo que a gente vê com os nossos olhos, ele difere daquilo que a gente sente, tanto no julgamento positivo quanto no julgamento negativo. Às vezes a gente julga uma pessoa pela aparência física e a gente não entende pela primeira impressão. Às vezes a gente acha que a pessoa é muito séria ou é muito, como é que se fala? Antipática, mas quando você conhece de verdade, você percebe que não é nada disso. Nessas situações, os nossos olhos acabam nos cegando, porque a gente acaba se impedindo de conhecer alguém de forma mais profunda, né? Então é importante que se olhe também com o coração, né? Que se procure com o coração. E isso é bem bacana, né? Dentro do livro. Aí, aqui também é uma frase muito bonita que pra mim foi a minha favorita. Sempre corremos o risco de chorar um pouco quando nos deixamos cativar. E o que é o cativar aqui pro autor e dentro dessa história? É quando você se permite que uma pessoa ela entre na tua vida e não só uma pessoa, né? Assim, todo tipo de relação. Quando a gente é cativado, a gente acha que aquela pessoa é importante para nós, então ela ganha um nível de importância na nossa vida. E às vezes, por N motivos, seja por uma decepção,
uma mágoa ou simplesmente por uma partida, a gente acaba se sentindo mal com aquilo. Por exemplo, se você está numa relação e acaba se decepcionando por uma questão de traição, vou ser bem radical aqui, você obviamente vai sofrer com aquilo. E seja traição num relacionamento ou numa amizade, né? Tanto faz, você vai sofrer com aquilo dali. Ou se você foi enganado por alguém que você acreditava, você vai sofrer, porque você tinha um sentimento ali, você foi cativado por aquela pessoa. Mas a gente pode ir mais fundo ainda. Nas relações familiares, né? Quando você ama alguém da tua família, aquela pessoa ela parte, ela falece, ela morre, você obviamente vai sofrer, porque você amava aquela pessoa e se deixou ser cativado por aquela pessoa. Só não sofre quem nunca amou, né? Só não sofre quem nunca encontrou alguém por quem deveria sentir esse sentimento de carinho, de amor. E aqui a gente vai aprender com a raposa como cativar alguém. A importância que a gente tem que dar, o nível de importância, o nível de atenção também e a responsabilidade que a gente também tem que ter ao lidar com os sentimentos dos outros. Isso é bem interessante, gente. É um livro que eu acredito que conversa com todo mundo. E, como eu disse, né, dependendo da fase de vida que nós estamos, a gente entende coisas de forma mais literais e outras de forma mais subjetivas. Eu gostei muito dessa experiência, me emocionei muito lendo e eu indico demais para que vocês leiam. Eu acho que eu lerei daqui a uns 10 anos e eu vou ver se a minha visão de mundo mudou, né? E a minha visão quanto a esse livro também se alterou. Aguardem, talvez daqui a 10 anos eu fale novamente no canal sobre esse livro aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui, galera. Lembrando que vai sair resenha escrita dele lá no blog, tá bom? Se você não conhece o garotasentrelivros.com, vai lá conhecer. Tem um blog com muitas resenhas para vocês irem conhecer, tá bom? E também, gente, lembrando que esse livro, a edição dele, eu vou deixar essa minha edição aqui, ela é ilustrada. Acho que eu não cheguei a mostrar para vocês essas aquarelas do autor, né? O próprio autor que fez. Aqui. E ele é todo ilustrado, então eu vou deixar o link de compra lá na Amazon aqui na descrição desse vídeo também, tá bom? Então vocês podem ir lá na Amazon e comprar através do meu link. Clica no link, ele vai te direcionar para a Amazon e por lá você vai poder adquirir uma porcentagem, vem aqui pro canal e ajuda a gente a crescer cada vez mais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas, deixa o seu joinha aí também, tá bom? E também deixa um comentário e vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Se você já leu, comenta aqui comigo. Se ele tá na sua lista de futuras leituras, também comenta aqui para eu saber, tá bom? É isso por hoje. Em breve eu volto com muito mais para vocês. Um beijão. Tchau, tchau.